Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui eu estou mudando aqui, né, o- a imagem. Se você está novo nesse canal, se inscreva, toque o sininho, tá? Deixe seu legal, seu joinha e depois também compartilhe vídeo, divulgue o canal, comente, ajude a gente aí a gerar engajamento, né? Vamos ver se a gente chega ao final do ano aí com pelo menos 1.500, quem sabe 2.000 pessoas, né, no canal, tá? E se você quiser ajudar financeiramente o canal, é só você fazer isso pelo Pix. Chave Pix é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com, tá? O R sempre é minúsculo, tá? O R de Robson, ok? Ajude com quanto você puder e quando puder e quando quiser, ok? Muito bem. Nós estamos falando aqui de, de como a gente, eh, né, esse será o terceiro vídeo, né, Gnose, a luta pela fé, porque, meus amigos, não houve grupo tão perseguido quanto os gnósticos. Tá? Muitos líderes nem foram considerados heréticos como Valentim, mas outros não tiveram a mesma sorte. Tá? Mas destruíram praticamente todos. Depois, quando já lá para frente surgem os cátaros, que herdaram um pouco essa crença gnóstica, tá? Também houve perseguição e destruição. Por quê? Porque a Igreja Católica, gente, eu volto a dizer, a Igreja Católica é um puxadinho do judaísmo. E as igrejas protestantes são um puxadinho da Igreja Católica. Certo? Então eu sei que o que a gente fala aqui incomoda pessoas. Incomoda, eu sei que incomoda. Tem muita gente que fica aborrecida, poxa, ele está falando sabe, da sociedade judaico-cristã, do Ocidente, meu irmão, porque foram eles que implantaram a lei. Não, eles implantaram nos países uma ditadura. Tá? O que foi que eles fizeram aqui quando chegaram com os indígenas aqui no Brasil? Falem aí. A cruz e a espada, né, filho? Hã? Então, terrivelmente, eles fizeram isso quase em todos os cantos. Eles implantaram a crença à base de força. Tá? Certo? Ah, mas eles também perseguiram, né? Os cristãos novos eram todos praticamente judeus e tal. Os amigos, os cristãos novos que eram judeus, eles eram católicos só de aparência. Na prática da vida cotidiana deles, dentro da casa, eles continuavam com as mesmas atividades judaicas, com os mesmos ritos, com as mesmas celebrações, e etc. Ele se convertiu ao catolicismo para se livrar de perseguições. Né? Então, quando lá a Espanha expulsou um monte, eles vieram para Portugal. De Portugal foram bem aceitos e embarcaram nos navios que vieram para cá, né? Eles já sabiam desde muito tempo da existência do Brasil, tá? Para cima de Moá, né, meu? Aí chegou aqui no Brasil. Quem é que vai controlar o Brasil? Esses ditos cristãos novos. Hum? Certo? Então nós temos que olhar e ver que realmente a história mostra que os gnósticos foram perseguidos e trucidados por causa da sua forma
de crer e pelos desafios que eles começaram a colocar, tá? Porque ninguém tinha coragem de dizer que o Deus judaico-cristão era o demiurgo e Aldabaoth. Não tinha, né? Eu comentei no segundo vídeo que um senhor de um canal aí que eu tenho o maior respeito por ele, né? Uma pessoa muito sábia. Mas, sinceramente, ele fazer um vídeo dizendo que Javé não é o demiurgo dos gnósticos é desconhecer completamente os estudos modernos e desconhecer completamente muita coisa, né? Ele já ensinou que se pode rezar por Javé. Então a gente já fica meio assim, achando, bem, o cara tá dizendo que o Yaldabaoth é um ser e que o Javé é outro ser. E ainda chama de anjo. Então, meus amigos, eu lamento que essas informações às vezes seguem mais as pessoas do que ajudem as pessoas a despertarem. Por isso que aqui, meus irmãos, eu não vendo curso, tá? Aqui, meus irmãos, eu não estou pregando religião, não dou curso de nada, tá? Eu aqui ajudo pessoas a acordarem. Papo encerrado, tá? Eu peço ajuda das pessoas, se você vê tremer aí, não é terremoto, é o vento aqui, certo? Se acalma. Tá para chegar a nossa câmera bacana, que a gente vai melhorar muito isso aqui. Vou mudar o cenário aqui também. Vamos mudar uma reformulada, tá? Assim que a gente juntar uma quantia boa, que a gente tiver também a monetização chegando para a gente vai investir aqui no canal, ok? Para isso tem que me ajudar, né, meu irmão? Tem que ajudar, certo? Ajuda a gente, divulga aí o canal para outras pessoas, né? Não vai divulgar para crente que eles vão ficar doidos, tá? Muito bem. Nós estamos lendo um artigo do John Lambilage. Então ele diz o seguinte: todas as religiões abraâmicas afirmam que a humanidade é especial, a única espécie feito à sua imagem. A imagem de quem? De Deus, né? Ok? Quando você, por isso que eu recomendo esse livro aqui, tá? Quando você pega esse livro aqui e aí vai ser criado a humanidade, você vai observar que ele vai dizer o seguinte: e Aldabaote disse ao que estavam com ele: venham, criamos um homem de acordo com a imagem de Deus, tá? Que não era ele, né? E de acordo com a nossa própria imagem, para que essa imagem possa se tornar uma luz para nós. Aqui, ó. Quem falou isso? O Yal da Barrot, né? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui o meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, a gente começa a perceber, certo? Que há, de fato, um problema, né? Que é as pessoas acharem que nada tem a ver com o Deus do Antigo Testamento. Tem tudo a ver. É porque eu tenho certeza que essas pessoas elas não leem os documentos gnósticos. Eles não lêem. Aí eles ficam falando um monte de coisa que supostamente eles acham.
E o pior, ainda falam mal dos gnósticos, né? Então, durma-se com um barulho desse. Então, aqui no texto, eu gosto muito do John Lambilage, porque ele é, apesar de discordar de algumas coisas, ele é o estudioso mais moderno que tem coragem de abordar determinados aspectos, né? Então ele diz assim: esta crença, a crença de que somos feitos à imagem e semelhança da tal figura, esta crença está associada ao segundo componente do complexo redentor, tá? Há um grupo seleto que reflete fielmente a imagem do seu Criador, enquanto o resto da humanidade não o faz. Tá? Então você vai entender do que é que ele está falando. Ele está falando exatamente desse grupo especial, tá? Do grupo especial, tá? Que ninguém pode falar nada que é antissemita, ok? Mas que cometem barbaridades por aí e todo mundo tem que ficar calado porque eles se acham de fato donos do mundo, tá? E de certa forma até o são, porque tem recursos, são donos de emissoras de televisão, controlam as grandes mídias, controlam um monte de coisa, né? Os bancos. Então, eles não têm pena de ninguém, né? Eles não têm pena nem do povo deles, que dirá dos Goem, né? Essa crença nefasta e separatista não só separa os poucos justos e os visa a discriminação, como também condena o resto da humanidade que não espelha a imagem divina, não segue o plano do Pai. O Messias vem para corrigir esta situação, tá? Salvando poucos eleitos da perseguição. Essa é a versão judaica. O Messias deles vem para salvar os eleitos da perseguição, salvar eles. Isso é finito, tá? Ou oferecendo a absolvição divina a todos os pecadores arrependidos. Essa é a versão cristã, tá? Então tem uma versão judaica, tá? Para a crença no salvacionismo, ok? E a visão cristã, certo? Há aqueles que se arrependem muito bem e aceitam Jesus na sua vida como Salvador e Senhor, já estão garantido a sua passagenzinha lá para o céu, tá? Certo? Mas o plano mestre ainda não se cumpriu na Terra. A retribuição final deve ser imposta. Os professores dos mistérios rejeitaram todo este cenário como demência. Tá? Quem é? Os gnósticos. Tá? O estratagema psicótico dos parasitas da mente arcôntica. Ok? Estão entendendo? Quer dizer, os arcontes próprios implantam essas crenças e essas crenças acabam, tá, de uma certa forma, influenciando bastante a cabeça de milhares de pessoas pelo mundo. Tá? A gente vê o que é que as quatro maiores religiões do mundo fazem. Tá? E eu não vou livrar a cara aqui das outras religiões pequenas, que todas são meios de controle. Tá? Ao contrário dos aeões divinos, que emanam sem impor, tá? Os arcontes acreditam erroneamente que podem imprimir sua mentalidade na espécie humana. Prestem bem atenção nisso. Tá? Então eu vou grifar para que você compreenda esse aspecto aqui. Ó. Certo? Os arcontes, erroneamente, pensam que podem imprimir sua mentalidade na espécie humana. À força. Os aeões não. Emanam de maneira livre e permitem que a gente... eles não impõem nada a nós. Os aeões são completamente diferentes, pessoal.
completamente diferente. As pessoas que têm contatos aí com o ET, perguntem se eles são convidados pelo ET ou vem, bora lá na nossa, você vai na nossa nave, nós queremos conhecer você e tudo mais. Não. Eles levam à força o camarada para lá, fazem o que querem, né? Mexem, olham dentro do nariz, dentro do ouvido, né? E fazem um monte de zero, né? Então você acha que isso aí é um ser bom? Hum, é. Eles querem tornar a humanidade semelhante a eles, mas são constantemente frustrados pela superioridade da espécie humana, graças a Deus, né? Tá? Então, por que que eles não conseguem muitas vezes se impor a nós? Por causa da nossa superioridade. Superioridade em quê, Robson? É que nós, queridão, temos a centelha divina, um espírito, uma consciência, ok? E isso dificulta muito a eles terem acesso aos humanos, né? Principalmente aos humanos despertos, porque os psíquicos, os ditos ou os ílicos, os carnais, esses aí, mesmo que se esforcem, vão ser marionetes na mão deles. Tá? Ah, a superioridade humana, cuja origem está no reino imperecível, onde habita o poder virginal superior aos arcontes do caos e ao seu universo. Tá? Então, aonde está a nossa força? Está no pleroma, certo? No reino imperecível, né? Aonde habita o poder virginal. Quer dizer, aonde habita o Uno, aonde habita o Bitos, né? O Propator, Proarguê, né? O Apeiron, né? O Inefável, o Indizível, o Impronunciável. Tá? É de lá que vem a nossa força. Tá? Os escritos de Nag Hammadi enfatizam constantemente que a humanidade é superior aos arcontes. Adão estava mais correto em seu pensamento do que o governante-chefe Yaldabaoth. Tá? Isso está na realidade dos arcontes, documento de Nag Hammadi. Tá? Mas, embora os humanos possam superar os arcontes, nem sempre otimizamos a inteligência inata da nossa espécie, chamada nous. Tá? Nous. Nós temos uma dimensão chamada nous, pelos gnósticos. Os gnósticos chamavam essa capacidade de nous era a mente, né, ou o espírito, certo? Quando a faculdade de discriminação é fraca ou de discernimento é fraca, temos tendência a permitir que o fingimento e a fantasia se sobreponham ao pensamento claro. Se não conseguimos possuir e desenvolver a inteligência inata à nossa espécie, corremos o risco de sermos desviados por outro tipo de mente, uma inteligência artificial do qual nos tornamos irreais para nós próprios. Tá? Então, quando você imagina, tá, uma inteligência artificial, você imagina o quê? Uma... A inteligência artificial não tem alma. Portanto, não espere dela nada além de um contato com você, falar com você, conversar com você, responder perguntas.
mas ela não vai ter empatia com você. Ela não será como um amigo, como um irmão, como um parente, nada disso. Tá? Aí tem pessoas que acham interessante que a inteligência artificial chegue para que muita gente que se sente só possa conversar com a inteligência artificial, contar para ela seus problemas. E aí a inteligência artificial, a única coisa que ela vai fazer é assimilar conhecimentos, tá? Assimilar conhecimentos. Mas ela não vai ter poder de empatia. Ela não vai ter a alma, tá? Pode inventar a inteligência que for, tá? Agora, nós corremos o risco? Corremos riscos. Por quê? Porque uma inteligência artificial, ela é muito parecida com um arconte, porque os arcontes são seres artificiais produzidos por quem? Pelo Demiurgo, e Aldabaote, Jeová, Javé, tá? E etc. E toda aquela lista que eu fiz aqui de nomes, não é? Certo? Então você imagina, tá? Aí tem muita gente que diz assim, como é que os arcontes têm acesso à mente das pessoas? Como é que eles se infiltram? Né? Como é que eles se tornam parasita? Eu já disse para vocês, assistam, quem não assistiu, Feria, assista, porque ali mostra claramente como o demiurgo manipula e como os arcontes usam as pessoas. Um arconte, se ele vir aqui, como o princípio deles é o silício e o nosso é o carbono, se ele entra na nossa realidade, eles podem viver em realidade paralela, mas não a nossa realidade. Tá? Eles podem viver num mundo paralelo ao nosso, mas não é o nosso mundo. Então, todas as vezes que eles rompem a película do tempo, ok? O que ocorre? Ocorre que, diríamos assim, eles têm que arrumar um corpo para ocupar. Do contrário, eles morrem, tá? É por isso, meus amigos, que quando vocês veem ET por aí caindo em nave, ou eles são fabricados em algum lugar, tá? Não passam de seres que foram manipulados geneticamente. Eu não posso nem falar aqui o que é, porque tem informações, pessoal, tão sérias que assustariam as pessoas. E eu não posso falar aqui. São derrubam o vídeo. Tá? Então, tem muita coisa acontecendo por aí por fora que assustam. Tá? É terrível. Coisas terríveis. Tá? Mas, assim, então, os arcontes, eles têm que ocupar um corpo. Ou então, esses seres que a gente vê por aí, que são os ETzinhos pequenos, ou então aqueles compridões, que o pessoal chama de draconiano, outros. Eu sei que tem gente aí que tem amizade com 49 raças, né? Aguardem que vocês vão ter surpresa. E aí, vocês vão me contar um dia o que é de verdade tudo isso. Então, tem esses seres que caem por aí, que todo mundo acha, oh, oh, né? E as pessoas mudam, né? Facilmente, né? Porque esses seres caem e morrem. E quanto mais rápido, né, os americanos se apossam desses seres,
Seja onde cair, eles vão lá e vão buscar. Por que esse grande interesse? É claro que não é porque, é um ET, eles querem ter contato com você. Porríssima nenhuma. Eles vão buscar porque eles sabem que se as pessoas ficarem com algum desses seres, vão descobrir a verdade sobre eles. Tá? Então, os seres de verdade, tá? Os aeons, por exemplo, são seres fractais. Eles fazem excursões dentro da nossa realidade, mas eles não têm naves que triangular, piramidal, né? Aquelas naves que ficam piscando luzinha. Porque, gente, você não acha estranho não que uma nave extraterrestre entre na Terra e tenha os mesmos sinais dos aviões, tá? Quando estão no ar, piscando a luzinha. Para dar sinal para quê? Um outro avião, né? Evidentemente. Ok? Então vocês não acham muito estranho isso? Aí tem aqueles pessoal que ficam, né? Nós tivemos. Não. Os seres fractais, os aeões, eles não usam esse tipo de nave. A nave deles é puramente. Não sei se a linguagem é correta, etérica, mas eu diria para você assim, é controlada pela. Eles controlam mentalmente aquilo. Aquilo como se fosse a extensão do corpo deles. Quando eles voltam para as regiões onde eles estão, eles simplesmente se desacoplam daquele. Né? Então, é isso que é importante notar, porque há muita história sendo contada sobre extraterrestre ou não humanos, porque eles mudaram o nome, né? Agora não é alien, é não humanos. Tá? Certo? Então vamos lá. Ok? Aí eles dizem assim, vamos lá. Quando, né, a gente tem essa. Ele diz assim: o triunfo dos governantes ou autoridades, que é assim que é o nome dos arcontes, como também são chamados arcontes, seria alcançado no estágio de experiência humana, onde ninguém consegue distinguir o plástico da pérola. E a imitação é tão predominante que um animal humano genuíno se sente como um estranho no lar. No lar, no planeta. Neste ponto, a espécie humana estaria tão falsificada que nem sequer seríamos capazes de distinguir. Tá? Olha só a força da expressão aqui. Tá? Não seria capaz de distinguir pessoas reais de clones sem alma. Olha aqui, isso aqui, olha, gente. Distinguir pessoas reais de clones. Ok? Preste bem atenção. Saiu um documentário recente, né? As TVs abertas publicaram essa notícia de que existe a síndrome da imagem não sei do que. É um negócio que, segundo eles, algumas pessoas olham para um ser humano e vê eles com o rosto meio de fantasmagórico, meio. Entendeu? Surgiu isso aí foi visto, realmente eu vi isso. Né? É síndrome, não sei do que lá. É um negócio aí, da face, sei lá. Veja, uma notícia dessa sem pena em cabeça. Será que eles estão dizendo o que para nós? Que essa síndrome existe ou estão querendo já preparar as pessoas que de repente você olha para alguém e você vê
aquele rosto dele caindo para cá. Aí ele vai e ajeita aqui a coisa, aí volta ao normal. Então, será que eles já não estão nos preparando para a gente dar de cara com seres clonados que não são, que nem espírito tem? Você sabe por que que a igreja se opôs durante muito tempo sobre a clonagem, né? E vocês se lembram da Dolly, né? A bichinha até depois, o clone faleceu logo. Se faleceu, não. Eu acho que deram o sumiço porque criou uma polêmica muito grande. E nós sabemos que hoje eles têm habilidade para fazer muito mais do que clone. Eles são capazes de produzir, e já há isso em estudo, de produzir crianças em úteros mecânicos. Né? Não, Robson, isso não fale isso, não, Robson. Isso é muito filme de ficção que você está assistindo. Não, meu queridão. Isso é uma das grandes realidades que nós estamos sofrendo. Existe até um filme em que um menino está aqui do um lado da rua e ele olha e vê o homem, o rosto dele, tá coisa, ele começa a encaixar né? E aí aparece um homem e diz para eles: olha, eles estão atrás de você, eles pegam pessoas que nem vocês e levam para o mundo deles. Ok? E essa é a dita síndrome. Quer dizer, você olha, de repente você olha e, meu Deus, aquela pessoa ali tá com o rosto assim, parece né? Né? Você está entendendo? Nós estamos num mundo, num planeta fabricado dentro de uma matrix, dentro de um simulador, tá? E aí as pessoas estão aí achando que isso é terapia. É terapia não, puxa, é terapia. Isso aqui é teoria. Terapia é coisíssima nenhuma. Teoria da conspiração, né? É o conspiratio, né? Todo mundo está conspiratio, mano. Então, hoje em dia, falar determinadas coisas virou teoria da conspiração, né? E aí a gente sabe que eles estão tentando controlar tudo que eles podem, porque eles já viram que o bicho vai pegar, né? Então vocês estão vendo que há um interesse enorme em controlar as redes sociais, né? Vocês já viram isso, né? Não é por causa de fake news, é porque, até porque você tem que definir o que é fake news. Eles querem, na verdade, calar aquelas pessoas que vão falar coisas que vão incomodar eles. Então, por exemplo, você começa a falar que o demiurgo é o Javé, é o Deus judaico-cristão, eles vão considerar isso uma fake news, uma informação não correta e simplesmente joga seu vídeo no lixo e pronto. Porque eles estão vendo que as redes sociais foi um meio que o povo encontrou. Claro que tem muita bobagem. Não vou estar aqui, eu não estou defendendo a mentirada, não, contrário. Estou dizendo que a, o justo paga pelo pecador, né? Quer dizer, por causa de um monte de gente que fala babaquice por aí, nós vamos acabar tendo que sofrer essas coisas aí. Olha, tá? Então, distinguir pessoas reais de clones sem alma. O que são pessoas reais? Quem são esses clones? Será que nós vamos ter o discernimento de saber o que é o que? É? Parece que a humanidade trair e abandonar-se é apenas uma diversão dos arcontes. Insinuam a sua influência através de crenças religiosas, né? Também através de crenças científicas,
quando a ciência assume o papel na sociedade anteriormente desempenhado pela religião, como acontece em grande parte hoje, porque tais crenças têm efeito mais potente em nosso sentido de humanidade e potencial humano. Então vocês estão observando que a ciência está caminhando para tomar o lugar da religião. Vejam o que é a teoria quântica, né? A física quântica, e vejam o que as pessoas escrevem a respeito disso. Né? Aí eles dizem, não, é que agora está se aproximando a espiritualidade da ciência. Não, não é nada disso não. É a ciência está querendo assumir o lugar, porque quando a ciência toma o lugar da religião, então veja que hoje em dia todo mundo entende de física quântica. Todo mundo fala de física quântica, lei da atração, lei não sei do que, lei do poder, poder do agora, poder do hábito, poder não sei do que. Então todo mundo aí, meu irmão, usando a mesma teoria. Né? Inclusive na série Dark, né? Que o cientista vai falar da teoria, né? Do gato, né? Que é aquela teoria em que o gato fica dentro de uma caixa metálica, tem algo tipo moléculas atômicas, né? Um martelo e uma coisa de veneno. Então, bem, existem duas possibilidades. Uma de você de você chegar e o gato está morto. E a outra de você chegar e o gato está vivo. Então, existe essa, diríamos assim, no mundo subatômico, essas duas realidades coexistem. Porque o filme, a série Dark, exatamente está ensinando, né, que o cara, por ter perdido o filho e a mulher do filho e a neta, ele resolveu criar uma máquina do tempo. Só que no momento que ele cria aquilo, ele acaba criando mais outras duas realidades. A história é longa, né, gente? Não vou contar aqui, mas tem muita coisa interessante ali. Tá? Inclusive fala sobre a energia escura e fala da matéria escura, energia escura, e eles dizem lá, ela foi conhecida também como éter. É mesmo, é? E o engraçado é como é que eles descrevem a energia escura. Ele diz assim, a energia escura já foi chamada de éter e é conhecida hoje como bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? É a chamada de partícula de Deus. Porque o último estágio em que você olha a mais a menor né, dos elementos do átomo, você vai observar que é um mar de energia. Né? Então, supostamente, eles dizem aquilo. E você vê que a matéria escura, ela tem, dentro dela, ela tem luminosidade, mas ela é meio que aquosa, tá? É como um piche, né? O piche é aquele negócio que jogam antes de jogar o asfalto. É um negócio meio, tá? Então, isso também é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por quê? Porque por trás dessa matéria, dessa energia escura, que são 95%, o que é que se esconde por trás disso? Né? Que seres estão? E como é que você pode mudar o tempo e o espaço?
Tá? Então, existem coisas na ciência que muitas vezes acabam ocupando o lugar da religião. E começa a ser dado resposta que levam as pessoas muitas vezes a ser muito mais manipuladas do que a própria religião. Tá? Veja o que foi, veja o que aconteceu quando chegou a tal teoria da lei da atração. Nossa, a Bisner, a Honda, que eu acho que é assim o nome dela, o que aconteceu, né? Certo? Ganhou dinheiro, né? Embora os estudiosos rejeitem isso como absurdo, supersticioso ou criação de mitos gnósticos, estranho demais para ser considerado, o papel dos arcontes é essencial tanto para a cosmologia sofiônica quanto para a crítica pagã do salvacionismo, certo? O vírus ideológico lançado em escala, em escala pandêmica por São Paulo foi incubado entre os antigos hebreus pelos arcontes. Assim diz a contra-mitologia gnóstica. O próprio Ialdabaoth escolheu um certo homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Desde o início, as crenças delirantes de uma humanidade de uma mentalidade alienígena infectaram a religião judaico-cristã. Mas os gnósticos viram a infecção quando se instalou. Eles ensinam que encontrar o verdadeiro caminho da humanidade depende de refutar e rejeitar as crenças desde sua origem. Se os documentos zadkitas do Mar Morto são a base do cristianismo que agora parece impossível de negar, então o material de Nag Hammadi, de caráter genuinamente gnóstico, é a carga explosiva que pode derrubar a instituição da fé dos seus alicerces para sempre e todos. Né? Então, meus amigos, já no fim desse vídeo eu quero dizer o seguinte. Quem acompanha o canal aqui sabe, não tem como uma pessoa ver todos os meus vídeos e continuar crendo nessas bobagens. Não há como. Eu lamento muito que pessoas até de boa fé estejam sendo manipuladas arconticamente para falar de coisas, pessoal, que são verdadeiras histórias mirabolantes dos arcontes. Essa espiritualidade que eles falam sempre, a espiritualidade falou comigo e me disse, pergunte para eles se eles sabem identificar quem são. Não sabem. Sabe? Não é? Então, o que eu penso hoje? O que eu digo para você hoje? Não basta sair das religiões judaico-cristã, ou das quatro grandes religiões. Todas as religiões, meus amigos, de uma certa forma, em grau menor ou maior, controlam pessoas, dominam pessoas. E a gente vê o que está acontecendo no mundo. Porque as pessoas passaram a viver do tipo assim, ninguém pode olhar por uma pessoa porque ela pode se achar que você está olhando ela com discriminação. Não é? Está acontecendo um monte de barbaridades ao nosso redor. Vejam como as religiões estão se comportando. E não adianta vir para cá me dizer que, não, mas tem religiões tão boas que nos ensinam a meditar.
meditação, calma, tranquilidade. Não, meus amigos. Os gnósticos desenvolveram uma coisa, a capacidade de raciocinar, tá? A capacidade de uma mente capaz de, conectada o seu nous, conectado, né? O espírito conectado com a sua centelha divina consegue perceber e consegue sair desse mundo de mentira e ilusão que estão fazendo a gente entrar. Eu espero que você compreenda, nos ajude, para que a gente leve essa mensagem a mais pessoas. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.